Bem-vindos, apaixonados do Tubeflix. Não esquece de fazer a sua inscrição e clicar no botão curtir. A parte final dessa história já vai começar. O cheiro de terra úmida e sangue pairava no ar. Elara estava de joelhos no chão frio da clareira, os pulsos atados com uma corda áspera, e o olhar afiado dos rebeldes recaía sobre ela como lâminas prestes a cortar. O líder deles, um homem de cicatrizes profundas e olhos sombrios, se aproximou, um sorriso perverso brincando em seus lábios rachados. Uma joia rara que caiu em nossas mãos. Ele murmurou, tocando o queixo dela com a ponta de sua adaga. Elara não se encolheu. Sua mente estava afiada, sua respiração calculada. Ela não lhes daria o prazer de vê-la quebrar. Ele começou a tocar no corpo de Elara, os homens a desejavam, era a mulher do grande general, o seu rival. O homem inimigo começou a rasgar as roupas de Kiara enquanto os outros olhavam na expectativa de ver o seu corpo. Ao pegar novamente a sua adaga, ele encostou no rosto de Elara e disse: "Imagine essa adaga passando nesse rostinho linda." Foi quando de forma surpresa ele ouviu ao fundo: "Você acha que pode usá-la contra mim?" A voz de Kael cortou o ar, grave e repleta de fúria. Todos os olhos se voltaram para ele. Kael estava ali, parado à beira da clareira, o corpo ferido e coberto de suor e poeira, mas sua presença dominava como uma tempestade prestes a rugir. Sua espada pingava sangue, evidência dos homens que já havia derrubado para chegar até ali. O líder dos rebeldes riu, um som áspero e sem humor. "Você não está em posição de exigir nada, general." Ele olhou para seus homens. "Amarre-o. Vamos mostrar a ele o que acontece quando um homem ousa desafiar aqueles que foram descartados." Kael deu um passo à frente, os dedos apertando o cabo da espada. "Tente." Sua voz era pura ameaça. E então, como se uma faísca tivesse incendiado um barril de pólvora, tudo explodiu em ação. Kael atacou primeiro, sua espada cortando o ar com precisão letal. Os rebeldes avançaram, mas ele era uma força imparável, cada golpe calculado para matar, cada movimento feito para proteger Elara. O som do aço se chocando ressoava pela floresta, gritos de dor se misturando com a respiração acelerada dos combatentes. Elara não ficaria para trás. Com um movimento brusco, usou os dentes para soltar a corda que prendia seus pulsos e se lançou contra o rebelde mais próximo, pegando uma adaga do chão. Girando o corpo, ela enfiou a lâmina no lado do pescoço do homem, que caiu com um gorgolejo sufocado. Os olhos de Kael a encontraram no meio do caos. Por um segundo, ele ficou imóvel, vendo-a lutar, vendo-a sangrar, e algo dentro dele rugiu de orgulho e medo. "Elara!" Ele gritou, desviando de um golpe. O líder rebelde avançou em direção a ela, sua expressão lasciva e predatória. "Eu teria gostado de ter mais tempo para me divertir com você." Ele zombou, erguendo a espada. Mas antes que pudesse completar o movimento, Kael o acertou com um golpe brutal, a lâmina atravessando sua barriga. O homem arfou, o choque em seus olhos se transformando em vazio. Elara ficou ofegante, observando o corpo cair. A adrenalina pulsava dentro dela, mas quando olhou para Kael, tudo o que viu foi a tempestade em seus olhos. Eles queriam usá-la. Kael disse entre dentes, sua voz um sussurro de pura fúria contida. Mas não conseguiram. Ela respondeu, ainda segurando a adaga com firmeza. Por um momento, ficaram apenas ali, no meio dos corpos, sentindo o peso do que haviam feito. Depois, Kael deu um passo até ela e segurou seu rosto entre as mãos, sem hesitação, sem medo. "Você é minha." Ele murmurou, e não era uma posse vazia, mas uma promessa. Elara sorriu, encostando a testa na dele. "E você é meu." Kael e Elara seguiram rumo ao castelo cortando a escuridão daquela noite. O tempo havia passado como o ciclo das estações e com ele, Kael não era mais o mesmo homem. O general temido, de coração endurecido pela guerra, havia se transformado. Seu amor por Elara era uma chama eterna, e agora, ao invés de destruir, ele protegia, aquecia e dava vida. O castelo, antes frio e repleto de sombras, agora era um lar vibrante.
As paredes que um dia ecoaram ordens de guerra agora eram preenchidas pelo riso de crianças e o som suave do amor. Kael estava no jardim, observando Elara com um olhar de pura devoção. Ela caminhava entre as roseiras, com um pequeno menino em seus braços e uma garotinha segurando a barra de seu vestido. Seus filhos. Seus tesouros. Papai. A menina correu até ele, os cachos dourados balançando ao vento. Kael se ajoelhou para recebê-la, erguendo-a no ar com facilidade. Minha pequena guerreira. Ele riu, girando-a nos braços, enquanto a menina gargalhava. Elara se aproximou, com o bebê ainda aninhado contra seu peito, os olhos brilhando ao ver o marido tão diferente do homem que conhecera anos atrás. O Kael de antes jamais teria se ajoelhado, jamais teria permitido tamanha vulnerabilidade. Mas agora, ele fazia isso sem pensar, porque sua família era sua maior conquista. Você está mimando demais essas crianças, general. Elara brincou, arqueando uma sobrancelha. Kael sorriu, aquele sorriso raro que antes só existia nos momentos mais íntimos. Agora, era uma constante. Ele se levantou e enlaçou a cintura de sua esposa, puxando-a para perto. Eu daria um mundo para elas. E para você. Elara suspirou, encostando a cabeça em seu peito. Você já nos deu mais do que poderíamos sonhar. Ele olhou para os filhos, para a mulher que o transformou, e soube que nada neste mundo importava mais do que isso. Nunca achei que poderia ser feliz assim. Ele admitiu, baixinho. Elara se afastou o suficiente para encará-lo. E você é feliz, Kael? A pergunta veio suave, mas cheia de significado. Ele segurou o rosto dela com as mãos calejadas, os olhos transbordando amor. Nunca imaginei que pudesse amar alguém tanto quanto amo você. Nunca imaginei que poderia ser outra coisa além de uma máquina de guerra. Mas você me ensinou. Você me mostrou que o amor não nos enfraquece, e sim nos fortalece. Os olhos de Elara se encheram de lágrimas, e ela se inclinou para beijá-lo. Um beijo suave, terno, mas carregado de tudo o que tinham vivido, de tudo o que construíram. Quando se afastaram, Kael passou o braço ao redor da cintura dela e olhou para o céu. O sol estava se pondo, pintando o horizonte com tons dourados e rubros, como se até mesmo a natureza estivesse celebrando o amor deles. Vamos entrar. Ele disse, beijando a testa de Elara e pegando o filho no colo. Ela sorriu, segurando a mão da filha. Juntos, eles caminharam de volta para casa, para uma vida que construíram com luta, entrega e amor. A tempestade havia passado. E em seu lugar, restava apenas a rosa, florescendo ao lado do guerreiro que aprenderá a amar. Fim. Me conta o que achou dessa história, apaixonados do Tubeflix. Você acha que o amor é capaz de mudar um homem? Quero saber a sua opinião e vejo você na próxima história. Tchau.